Antes de começar o vídeo, dar uma salva de palmas aqui pro Zubeldia e pro elenco do Fluminense. Tem que dar parabéns para todo mundo. Todo mundo tá de parabéns, porque o Fluminense jogou 2 pontos fora contra o Curitiba, uma possibilidade de vencer, até porque o Curitiba não fez uma grande partida no sábado. Poupou 7 titulares da equipe. Pensou que era ótimo fazer isso, um negoção, para jogar contra o Deportivo Laguaira na Venezuela e vencer. Esse era o tal planejamento, vencer um time que provavelmente tem nível de Série D, um time com nível baixíssimo da Venezuela, que não perdeu no ano ainda, né? O Fluminense também ajudou esse estigma aí do Laguaira de não perder no ano. Rapaziada, o Fluminense ele fez o que eu pensava como impossível, empatou e não fez gol no Deportivo Laguaira da Venezuela, o segundo colocado do campeonato venezuelano, que não perdeu nenhum jogo e não vende camisa. É um time que provavelmente tem um orçamento de times de Série D do Campeonato Brasileiro, um time muito precário, que tem poucos torcedores, é um time novo, e que não levou quase ninguém lá para o estádio Olímpico lá de Caracas, e mostrou que não tem nível nenhum para bater de frente. Mas o Fluminense conseguiu. O Fluminense com muito esforço da diretoria também, tem que botar conta na diretoria, que não tem uma cobrança com relação ao que aconteceu hoje, provavelmente a diretoria não vai cobrar. Do próprio Zubeldia, que poupou de maneira errônea contra o Curitiba, e eu acho que se fosse o time reserva hoje, o resultado seria o mesmo, né, já que o time titular empatou, o reserva empataria também. Então, foi um jogo assim que o Fluminense não criou nada. O Fluminense teve 7 finalizações no gol, Fluminense. Se não me engano, no primeiro tempo foram 5 que apareceu nas estatísticas. Então o Fluminense deu nada mais, nada menos que 2 finalizações na meta do goleirão Varela no segundo tempo, no gol. Finalizações certas. O Fluminense ele conseguiu superar todas as minhas expectativas negativas. Eu achava que 1-0 seria ruim, que 2-0 também seria ruim. Só que o Fluminense foi lá e demonstrou que pode ser pior. Sempre pode ser pior. Eu acho que perder era praticamente impossível. Eu acho que era só se fizesse um gol contra, um pênalti. Muita gente vai falar, mas a arbitragem do senhor José Burgos, que é um péssimo árbitro, mas e daí? Interferiu, teve um pênalti sonegado, uma expulsão. Gente, pelo amor de Deus, o Fluminense vai precisar de pênalti e expulsão contra o Laguaira. Óbvio que isso tem que ser cobrado, a arbitragem da Conmebol é ruim, tendenciosa, os critérios são longe da realidade da regra do futebol. Mas, gente, falar disso hoje não é muleta. Na minha visão, não existe isso. Atuações podres e cadavéricas dos jogadores do Fluminense. A atuação do Canóbio, do Savarino, do Lúcio Acosta foi horrível, nojenta, fraca, desrespeito. Toda a atuação do time do Fluminense foi um desrespeito ao torcedor do Fluminense, que se disponibilizou para assinar essa porcaria desse Paramount Plus, que se disponibilizou, os malucos que foram viajar e ver essa insanidade de jogo, essa porcaria, esse jogo atroz do Fluminense, que é um desrespeito. Então o clube deveria ter a hombridade de reembolsar, que seja o ingresso desses torcedores que foram assistir essa partida nojenta, essa partida descompromissada, sem interesse. Parecia um jogo de campeonato carioca que não valia nada. Os jogadores do Fluminense esqueceram que estavam na Libertadores, porque o Fluminense negligenciou essa partida e mereceu empatar. Todo mundo falando que, não, o Fluminense mereceu vencer, mereceu empatar, fez por onde, se esforçou pelo empate. Fez uma partida muito, muito abaixo, desinteressada, criou pouquíssimo. No primeiro tempo teve uma finalização de fora da área do John Kennedy, outra finalização de um passe que veio para ele no meio, que ele conseguiu perder o gol, finalizou em cima do goleiro, a bola foi no travessão. Então, e outra que teve uma finalização de John Kennedy dentro da área, que ele chutou para fora, diz que o zagueiro desviou, mas incapaz de finalizar e fazer os gols. Então, todo mundo tá nota 0 para todo mundo, uma atuação nojenta de todo o time do Fluminense. Eu acho que eu só vou elogiar a partida do Freitas mais uma vez, que fez uma partida consciente e séria. Parou de fazer palhaçada e merda. Mas enfim, de resto, não tem muito o que falar. Atuação nojenta de todos os atletas do Fluminense. Inclusive o senhor Samuel Xavier, que murrinha pra jogar bola. Meu Deus do céu. E a gente tem que aturar o Guga. É um bagulho inacreditável. E pela esquerda, num jogo desse, que o adversário não vai propor nada, que vai ficar na defesa,
René pra quê? René é um jogador que não soma no ataque. E mais uma vez, o treinador fazendo esse rodízio sem sentido na lateral esquerda. O Arana é melhor, o Arana merece ritmo, o Arana merece chances, o Arana sabe cruzar, o Arana fez gol já nesse ano. O Arana tem mais capacidade técnica. O René pode ter capacidade tática, mas o Fluminense precisa vencer os jogos, não manter base. Precisa vencer o jogo. Eu tô me segurando, tô falando dessa maneira, porque eu queria estar xingando todos esses vagabundos que fizeram essa atuação nojenta, asquerosa e porca do Fluminense. Além disso, as mexidas, né, do Zubeldia. Mexeu com mais de 20 minutos. Bota a Serra, Soteldo do Castilho. John Kennedy fez uma partida nojenta, mas eu acho que era um jogador que tava querendo, tava buscando. Botou o Castilho, desvirtuou totalmente. O Fluminense não cruzava bolas na área pro Castilho, porque o Samuel Xavier não sabe cruzar e o René idem. Então não botava bolas na área. Manteve o Lúcio Acosta fazendo uma partida pavorosa. A minha ideia era botar o Savarino. Aí botou o Soteldo e o Serna. O Serna tava com dificuldade de dominar a bola, mas teve espaço para fazer jogadas. E o Fluminense foi incapaz de, mesmo com esse espaço, fazer gols. Teve uma jogada do Serna, aquele cruza errado, o zagueiro corta mal, o Hércules toca pro John Kennedy, que ele joga no zagueiro, foi o que eu falei, e erra um gol que é claríssimo para fazer, mas não consegue. O Fluminense displicente negligenciou essa partida e negligenciou 2 pontos que eram obrigatórios pro Fluminense, que, caso vocês não saibam, na fase eliminatória, o mando de campo pesa, faz diferença. Em 2024 a gente viu que fez diferença, em 2023 foi um Derra nos acuda, enfrentando, tendo que fazer resultado em casa, e quando não fez, conseguiu ser colhido e vencer fora de casa. Mas isso não é um padrão. Não é um padrão. O Fluminense é um time bundão em jogos decisivos, então tem que mandar jogo em casa. A volta tem que ser em casa, tem que fazer campanhas sólidas. Mas o Fluminense jogou 2 pontos no lixo contra uma equipe fraquíssima, que é a do Laguaira. Se esforçou, tentou, fez cera pra caramba e tal. No final do jogo foi uma loucura, porque o jogador se joga no chão, ele levanta, é atendido, o outro se joga também e demora pra ser atendido. Depois disso tudo, ainda fazem a substituição. Mas, gente, reclamar de arbitragem da Conmebol vai ser essa porcaria eternamente. Enquanto não tiver uma intervenção decente na Conmebol, vai ser essa arbitragem porca, nojenta e asquerosa que a gente está vendo, que a gente vê. Acréscimo que não é descontado, cera que é muito bem utilizado, os times podem fazer a cera que quiser, que não vai ter os descontos no final, incoerências na arbitragem, mas, pô, chorar de pênalti hoje, gente, não dá para chorar. O Fluminense tem que tomar vergonha na cara e pelo menos vencer o Independente Rivadavia, tem que falar assim, né? Os caras falam que não pode, deles e do Bolívar. E acabou essa palhaçada. Ai, mas está na altitude. Acabou de palhaçada, chega de desculpa. Uma nojeira que a gente viu. Uma nojeira. Vai pegar o Flamengo agora, perdeu ponto contra o Curitiba. E aí, vai fazer o quê contra o Flamengo no sábado? Não me diz de poupar. Se poupar é brincadeira. Não tem que poupar esses caras, não. Tem que manter jogando. Tá perto de estourar? Tira. Não mostrou que tá perto de estourar? Não vai tirar. Não vai desvirtuar a equipe para fazer partidas nojentas como foram as contra o Curitiba e como foi hoje. Um nojo, um desrespeito, uma coisa nojenta. Tem que jogador vir na entrevista e falar, não falar do pênalti, não falar de expulsão, que o jogador deveria ter expulso o caramba. Chega na entrevista e fala, desculpa pela atuação soberba e abaixo que a gente teve hoje. Vamos melhorar. É um compromisso. Fala assim, o meu compromisso com o torcedor é que vai melhorar. Porque isso que a gente viu hoje foi um time totalmente descompromissado e sem coerência. Porque, na minha visão, o René é um jogador que não agrega ofensivamente tanto quanto o Guilherme Arana. Deveria ter entrado. O Chincanob jogou pela esquerda um bom tempo, jogou pela direita. Tá mal, tira, demorou quase 20 minutos para tirar. Ele tira o Savarino, que para mim tava fazendo uma partida ruim, mas é um jogador que poderia arriscar de fora da área, poderia tentar alguma coisa criativa. Também não. O Lúcio Acosta fez uma partida horrível. E o banco mostrando que não muda jogo, né? O Soteldo não fez porcaria nenhuma, nada. Nem contra o Curitiba, que ele arrumou um salseirinho hoje, nada, porque ele é ruim, ele é fraco. E, mais uma vez, né? Precisaria da janela do meio do ano, que o Fluminense contrata por milhões, uma fortuna, jogadores que não fazem diferença. Enfim, é isso, né? É isso, o próximo jogo é contra o Flamengo, depois é contra o Independente Rivadavia no Maracanã. E ai de vocês, seus vagabundos, só assim pra falar, né? Descompromissados, sem senso de urgência. Tem que vencer. E é isso. E acabou, são 9 pontos em casa, isso é negociável. Contra o Flamengo, jogo competitivo, jogo grande, querendo para vencer, se possível, né? Se jogar melhor vai vencer. Então é isso. Esse é o papo. O papo está dado. A vergonha que a gente viu hoje não pode se repetir. Vai se repetir provavelmente, mas não pode.
Então o elenco do Fluminense tem que tomar vergonha na cara e pedir desculpa pro torcedor. Tanto que foi lá e que perdeu 2 horas vendo essa palhaçada na tela da televisão. Ou que pagou também para ver essa nojeira nesse serviço de streaming porcaria da Paramount. Enfim, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Vê o resumão que eu fiz da Libertadores também, que eu acho que tá maneiro, tá bem completinho. Então é isso, galera. Até o jogo contra o Flamengo. Espero que feliz, né? Porque hoje foi absurdo. Então é isso, valeu, galera. Até a próxima. Valeu.